paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos continuando a falar do segundo dia da recriação, dos 6 dias, e nós estamos falando desse dia em que Deus ele restaurou o céu das nuvens, as chuvas, e Deus separou as águas que estão debaixo do céu, as águas da terra. E dentro desse entendimento eu queria colocar outro texto, porque há um outro texto na criação que fala de águas, que fala de Deus criando maneiras da água correr, os rios no caso. Então no capítulo 2, no verso de número 10, vai estar falando do sistema de água do Éden. O sistema de água do Éden. Deus fez rios, por toda a terra, centenas, milhares e milhares de rios. E nesses 6 dias, no segundo, possivelmente seja no segundo, ou também no terceiro dia, Deus tenha feito esses rios. Então, no capítulo 2, Deus está falando que formou o homem do pó da terra e o colocou no Éden. E no capítulo 2, Deus fala do sistema de água desse jardim, do jardim do Éden. Então olha só o que diz: e subiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 cabeças. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali há o bidênio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Então veja que Deus está dando aqui, falando de 4 rios. Esses 4 rios, 2 deles são bem conhecidos, o Eufrates e o Tigre. Os outros rios não se tem informações precisas sobre ele, e também ninguém sabe onde é esse Éden, onde está esse Éden. Bom, veja que subia um rio do Éden. Então olha só como o texto começa, que subia um rio do Éden. Éden é uma região antiga, certo? Uma região antiga, e ninguém encontra essa região. Há muita especulação a respeito disso, mas não foi encontrado até hoje o lugar exato. Eles acreditam que esteja por ali pelo Iraque, mas eles não encontram porque a topografia da terra foi mudada nos dias de Noé, no dilúvio de Noé. Então não se tem mais informações exatas a respeito desse jardim, porque no dilúvio de Noé a terra foi mudada por aquele dilúvio, porque as águas de baixo elas romperam de novo e as águas de cima desceram, e houve o dilúvio, e muitas coisas da geografia da terra foram alteradas. Então, para entender que subir um rio do Éden, Éden é uma região, era como se fosse um estado, ou um país, ou uma cidade, era uma região antiga. E subiu um rio do Éden para regar o jardim. Então o jardim é chamado de Éden também, o jardim. E está falando de um rio que subia do Éden para regar o jardim. O jardim é chamado de Éden também. Essa palavra Éden quer dizer lugar de prazeres, delícias, de satisfação. Então isso tem um sentido de Éden. E dali se tornava em 4 cabeças. Então era um rio, por isso que não se encontra mais, porque 2 dos rios nós encontramos, mas era um rio que se tornava em 4 cabeças, ou seja, um rio com 4 ramificações, um rio que se dividia em 4. Então veja que é algo que não existe mais, que não se tem mais. Alguns dizem que esse rio ele vinha do trono de Deus. Então há muita especulação dizendo disso, que esse rio era um rio
era um rio especial e ele se dividia nessas 4 cabeças para regar o jardim do Éden, né? Então, tá falando aí, começa, o nome do primeiro é Pison, ou seja, ninguém conhece, ninguém sabe a respeito desse rio. Nós só sabemos que Pison é fonte que aumenta, certo? Ou seja, era uma fonte que aumenta o sentido. Este é o que rodeava toda a terra de Ávila, onde há ouro. Então, essa terra de Ávila aqui também é outro lugar que ninguém sabe ao certo. Tem outra Ávila na Bíblia, 2 vezes fala de novo, mas não é a mesma. Então, é um lugar onde ninguém mais sabe onde é um lugar onde há ouro, né? Aí o texto bíblico, Moisés diz que o ouro dessa terra é bom, certo? O ouro da terra de Ávila é bom. Ali há também o bidélio e a pedra sardônica. Então veja que era um lugar não só de árvores, não só de animais, mas era um lugar onde havia um ouro, e a Bíblia faz questão de falar que é um ouro bom, ou seja, o jardim, esse jardim ao redor do rio, né, tinha muito ouro. Então era uma coisa muito fácil de se encontrar no Éden. Ouro, assim como na Nova Jerusalém, a própria cidade de ouro, o jardim possuía muito ouro, certo? Então diz que o ouro é bom, certo? Ou seja, era um ouro de muita qualidade. E bidélio é uma fragrância, ou seja, o jardim tinha um cheiro muito especial. Olha só, o jardim do Éden, né, exalava um cheiro, um perfume muito forte, muito bom. E existia pedra também sardônica, de cor pálida. Veja que era um lugar tremendo, um lugar de ouro, de fragrância e de pedra preciosa, de pedra ali perto desse rio, né? Esse rio onde Deus fala que o ouro era bom, que havia fragrância e que havia pedra sardônica de uma cor pálida, certo? Aí depois vai continuar falando que o nome do segundo rio, e eu estou usando esse trecho para falar a respeito do rio, que no segundo dia Deus separou as águas, certo? Fez separação das águas que estão debaixo do firmamento. Então esses rios foram criados ali no segundo dia, né? Com toda essa riqueza de ouro excelente, dessa fragrância excepcional, dessas pedras, né? E agora ele fala do segundo rio, falando do sistema de água do Éden. O Éden, volta a dizer, era um lugar especial que Deus tinha feito na terra, colocou o jardim, também colocou o nome de Éden. Então o segundo rio é o Gion, certo? Que quer dizer jorrador, correnteza, ou seja, era um rio que jorrava correnteza. Pelo nome nós podemos entender isso, que era um rio de correnteza que jorrava. Alguns dizem ser o rio Nilo, certo? O rio Nilo, que é um dos rios maiores do mundo, 6.500 quilômetros de águas, né? Mas isso é uma suposição. Alguns então pensam que esse rio Gion é o rio Nilo, né? Porque diz aqui, ó, este é o que rodeia toda a terra de Cush, a África, Cush, negro. Então, por isso que eles pensam que esse rio pode ser o rio Nilo. Veja como era grande o Éden. Às vezes, se a gente for ler assim, sem pensar, a gente vai achar que o Éden é de um tamanho pequeno, é um jardim pequeno, né? Mas a região do Éden é muito grande. Então o jardim deveria ser muito grande também, porque está falando do sistema de irrigação, do sistema de água desse Éden, portanto do jardim. Vejo que é uma coisa imensa e tinha muitas riquezas ali, né? Então acredita-se que é o rio Nilo por causa que esse rio rodeava toda a terra de Cush, a África, certo? O nome do terceiro rio é Hidekel, que tem Bíblias que não está escrito Hidekel, está escrito Tigre. Tigre significa rio rápido, certo? Então este é o que
que vai para a banda do oriente da Assíria. Então, esse rio ele é conhecido na Bíblia, tem algumas, que fala dele algumas vezes. Então esse rio também é conhecido, existe esse rio, e Moisés estava falando que esse rio é o que vai para a banda do oriente da Síria. Veja que nos dias de Noé se sabia mais ou menos onde era, nos dias de Moisés, desculpa. Nos dias de Moisés sabia-se onde era a localização, mas essa localização ela se perdeu, certo? E o quarto é o Eufrates, que significa frutífero, ou seja, era um rio que tinha muito tipo de frutas ao redor, um rio frutífero. Então, pelo nome dos rios, a gente já imagina como era o jardim, a região e o jardim. O jardim era todo especial e todas essas coisas estavam no jardim. E esses 4 rios, eles eram um sistema de água do jardim do Éden. E esse jardim do Éden, depois nós vamos falar dele um pouco mais lá para frente. Esse jardim do Éden foi o lugar onde Deus decidiu que o homem iria ficar, num lugar cheio de ouro, de fragrâncias, de pedras preciosas, um lugar de muita água, um lugar muito frutífero. Então os 4 rios aqui, os 4 rios que Deus fez questão de falar da criação, devido ao Éden que é uma região, e o Éden é um jardim, e devido a Deus ter colocado o homem e a mulher nesse jardim, juntamente com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, agora nós encerramos esse segundo dia, nós vamos passar para o terceiro dia, graça e paz daquele que vive.